Olá pessoal, estamos começando aí nossa segunda aula, tá? Da disciplina de tópicos especiais. Como eu expliquei a vocês no nosso primeiro encontro virtual, assíncrono, na sexta-feira, eu tive que aí me desdobrar, né, para a gente conseguir fazer algo legal, produtivo, né, que tenha resultados durante esse praticamente um mês, né, 40 dias, 5 semanas. Então, como vocês viram lá no planejamento, essa primeira semana é uma semana mais focada em engenharia de software, tá? Então, baseado nisso, é que a gente vai começar, de fato, hoje com conteúdo a respeito, especificamente sobre análise e projeto de software, tá? Então, para a gente iniciar, algumas perguntas precisam ser feitas, né? São perguntas que são intrigantes, perguntas implicantes sobre desenvolvimento, especialmente para quem está começando os estudos, como vocês, né? Então, primeiramente, por que concluir um software leva tanto tempo, né? Por que os custos de desenvolvimento são tão altos? Quais são as razões de, a depender do software, ser tão caro, né? Por que não conseguimos encontrar todos os erros antes de fazer a entrega ao cliente? Porque enquanto estamos desenvolvendo tem tantos erros, é diferente de outro produto nesse sentido, né? Outro produto que é produzido aí com técnicas, com padrões de uma engenharia qualquer. Por que a gente gasta tanto tempo, tanto esforço mantendo programas existentes? Enquanto que a gente está desenvolvendo um nosso programa, por que a gente gasta esforço, tempo mantendo outros sistemas, que a gente chama de sistema legado, né? Por que a gente continua a ter dificuldade em medir o progresso do desenvolvimento? Porque é tão difícil mensurar como anda o desenvolvimento do software, né? Então são questões que até um engenheiro de software experiente muitas vezes faz, né? Porque a depender do software essas questões inclusive são tão latentes, né? Então, para a gente poder aprender sobre isso, para a gente conseguir responder essas questões, e não somente responder, na verdade, para a gente compreender até a complexidade dessas questões, por que elas acabam sendo tão latentes, a gente precisa primeiro entender o que é software, né? E perdão. E você pode inclusive ter a sua definição sobre o que é software, né? E sem dúvida existem definições que estão corretas, mas que tratam sobre aspectos e dimensões diferentes do software. Pressman, né? Inclusive eu sugeri que vocês lessem o primeiro capítulo do livro dele. Ele diz o seguinte: software consiste em instruções, ou seja, programas de computador, que quando executadas fornecem características, funções e desempenhos desejados. Software consiste em 2. Estruturas de dados, que possibilitam aos programas manipular informações adequadamente. E software consiste em 3. Informação descritiva, tanto na forma impressa como na virtual, descrevendo a operação e o uso de programas. Então olha só, Pressman diz que software consiste em instruções, tá? Estruturas de dados e informação descritiva. Aqui tem um detalhe interessante. Informação descritiva inclui o quê? Documentação, né? Então, essa definição, na verdade, ela nos faz compreender, né, a complexidade, né, tudo que envolve, ou melhor, quase tudo que envolve a definição de software, mas a gente vai voltar a essa definição e a outras na nossa aula síncrona, que vai ser quinta-feira, se não me engano, quinta-feira, quando a gente vai tentar entender as características do software que faz com que nos permite compreender de fato, né,
o que é um software. Por que eu estou dizendo isso? Porque uma definição formal como essa nos dá um entendimento, mas não nos faz perceber a completude de um software e suas inerentes complexidades. Isso a gente percebe como? Analisando as características desse artefato que a gente está aqui estudando em como produzir melhor, né? Então, um aspecto importante é que é inerente à definição de software que na apresentação de erros ou defeitos de um software, esse erro ou esse defeito indicam que houve um erro de projeto, ou seja, um erro durante a concepção do software, um erro no processo de desenvolvimento. Então, quando a gente pega um produto qualquer, como um carro, e um carro apresenta algo que nos insatisfaz, que não necessariamente é um erro, mas a gente compra um carro, eu quero um carro que seja potente, né, que consiga subir aí as ladeiras da estrada para a Soledade com tranquilidade, né, subir a serra, enfim. E eu compro um carro que não me satisfez, não necessariamente implica em um erro de projeto, né, implica em um erro de desenvolvimento do carro. Com software não. Um software, como ele é normalmente inclusive feito sob encomenda, né, erros e falhas, defeitos do software, quase que normalmente é inerente ao seu processo de desenvolvimento ou a um erro de projeto, tá? Então, projeto e processo são aspectos muito importantes nessa fase da nossa disciplina, na verdade, nesse tópico que a gente está trabalhando nessa semana, que é de engenharia de software. A gente vai voltar para processo na nossa quinta semana, ou na quarta semana, não me lembro bem. Mas é importante que a gente se atente que esses são os aspectos principais da análise e projeto, da engenharia de software, que diz respeito a análise e projeto. Análise e projeto de software envolve processo de desenvolvimento, que é a forma como se desenvolve software, tá? E toda essa complexidade inerente à sua definição diz respeito ao fato de que softwares, na verdade, atualmente, eles estão presentes em todos os aspectos da vida humana, né? Em todas as dimensões da vida humana. Ou seja, os softwares eles se tornaram profundamente incorporados em praticamente todos os aspectos, né, das nossas vidas e, consequentemente, o número de pessoas que estão interessadas não somente nos resultados que um software pode nos trazer, mas nos seus recursos, nas suas diversas funcionalidades, né? Existem várias pessoas ali interessadas nisso e não é à toa que cada vez mais a tecnologia da informação ela vem invadindo as mais diferentes áreas da vida humana. Então, quando uma aplicação ela está para ser desenvolvida, tendo isso em mente, a gente tem que entender que acaba que muitas pessoas estão envolvidas nesse desenvolvimento. Não somente os desenvolvedores em si, que são diferentes cabeças pensantes, né? Mas especialmente diferentes usuários, diferentes tipos de usuários, diferentes clientes, possivelmente diferentes clientes, né? Então, diante disso, a gente tem que se esforçar para tentar compreender o problema que a gente quer solucionar com o software antes mesmo de desenvolver o software per si, né? Por que isso é tão importante? Justamente porque a gente está atacando uma área que provavelmente a gente não tem domínio do problema. Então eu, enquanto desenvolvedor, vou desenvolver um software para a área de medicina. Não tenho know-how na área de medicina. Então eu preciso ter ferramentas para analisar, para conhecer o domínio do problema. Eu tenho que conversar com possíveis interessados, né, que são o que a gente chama de stakeholders. Então a gente tem que fazer todo esse trabalho que envolve muitas pessoas e a esse trabalho a gente chama de análise e projeto de software, especialmente análise de software, tá? A gente tem visto aí que isso é resultado, na verdade, como eu coloquei nos slides, do fato de que os softwares eles estão incorporados nas mais diferentes áreas da nossa vida, né? Então,
Além disso, né, outro fator complicador é que o desenvolvimento de software ele não envolve, especialmente atualmente, né, nos últimos 20 e 30 anos, desenvolvimento de software não envolve simplesmente um indivíduo. Né? Claro, existem softwares que dá para a gente desenvolver sozinho, né? Mas atualmente o desenvolvimento de aplicações é ainda mais complexo porque deixou de envolver um indivíduo somente. Na verdade, as equipes elas são não somente numericamente grandes, as equipes de desenvolvimento de software, como também é muito comum que essas equipes estejam distanciadas geograficamente, né? No tempo, inclusive, como no espaço, trabalhando de forma síncrona, assíncrona, com diferentes linguagens de comunicação, com diferentes expertises, né? Uma equipe extremamente multifacetada. Então, isso é uma característica da indústria de software atual, né? Então, antigamente a gente tinha um software desenvolvido em um único ambiente, um único ambiente, inclusive independente, previsível. Hoje a gente vê que como o resultado do software dos softwares estarem incorporados absolutamente em tudo, né? De produtos de consumo até equipamentos médicos, de jogos até sistemas de armamento, né? Por essa razão envolve uma equipe multifacetada de desenvolvedores e de pessoas que não necessariamente, inclusive, são desenvolvedores. Né? Por exemplo, eu trabalhei numa empresa que a gente tinha trabalhando conosco um psicólogo, que ele era especialista na área de interface com o usuário, na área de experiência, na verdade, com o usuário. E tem empresas que trabalham com as mais variadas formações, justamente porque hoje desenvolver software é desenvolver para as mais variadas áreas da vida humana. Né? Então, isso faz a gente pensar que, na verdade, saber uma linguagem de programação, conhecer bem uma linguagem de programação é bom, mas não é o suficiente para você ser um bom desenvolvedor. Na verdade, para você ser um bom desenvolvedor, é necessário que você tenha, claro, uma boa lógica de programação, mas que você trabalhe bem em equipe, você seja um bom comunicador, saiba se comunicar, mas especialmente, que é o foco dessa disciplina, especialmente porque é o foco dessa disciplina, que você saiba mapear os conceitos do mundo real, né? Desculpa, do mundo físico, porque o mundo virtual é real também. Então, mapear os conceitos do mundo físico para o mundo virtual, uma vez que você vai resolver algum problema do mundo físico, né? Que também pode ser do mundo virtual para o mundo virtual também, né? Então, codificar esses conceitos através de uma linguagem de programação é, claro, um requisito de um bom desenvolvedor, mas não necessariamente de um bom analista. Inclusive, ao final da aula de hoje, eu vou passar alguns vídeos para que vocês entendam essa diferença. Nem sempre um desenvolvedor é um analista e vice-versa. Né? Então, todo projeto de software, diante disso, está fortemente relacionado à atividade de pré-requisitos, ou seja, a atividade de análise de requisitos. A análise enfatiza o quê? Investigar o problema que eu quero solucionar. Tá? Então, quando a gente fala de requisitos, pode ser desde uma funcionalidade que eu quero que tenha no software, como pode ser uma característica, como pode ser uma propriedade, uma característica. Eu quero que a minha interface gráfica seja de tal maneira. É uma característica, não é uma funcionalidade. Eu quero que o software seja seguro. É uma propriedade. Né? Então, essa atividade de análise de requisitos, ela está presente na maioria das formas de se desenvolver software. Ou seja, da maioria dos processos de se desenvolver software. Então, o projeto enfatiza em uma solução conceitual que satisfaça os requisitos. A análise investiga os requisitos. O projeto define a solução. A análise descobre o que fazer. O projeto descobre o como fazer. Né? Então, projetos podem ser implementados e a implementação, ou seja, o código expressa o projeto completamente realizado. Né? Então, a análise tem o objetivo de encontrar e descrever os conceitos do mundo real, do mundo físico, né? Os conceitos, os objetos do domínio do problema e
mapear através do projeto para codificar, né? Então, vamos pegar um exemplo aqui, um sistema de informação de voo, um sistema de controle de tráfego aéreo, por exemplo. Então, alguns conceitos são avião, voo, piloto, né? Avião, voo e piloto. Então, na análise a gente descobre esses conceitos. Na análise eu sei quais são as características de um avião, quais os relacionamentos de avião, voo, piloto. Eu defino questões de encapsulamento dos campos dessas classes, a gente falando aqui de programação orientada a objetos, né? Já o projeto, a gente enfatiza na definição dos objetos, em como eles irão de fato colaborar entre si, como esses relacionamentos serão implementados, como essas características serão implementadas, como os seus métodos serão implementados, né? Então, por exemplo, no sistema de informação de voo, o objeto avião pode ter um atributo tal e um método tal, né? Então, eu tenho aí, primeiro, o conceito do domínio, o conceito do mundo real, né? E quando eu faço a análise, percebi, avião vai ser um conceito, né? Ele vai ter um atributo que eu não estou muito preocupado nessa fase de análise com o tipo desse atributo, embora eu já imagine qual seja, né? Mas eu tenho um avião que vai ter um atributo, um campo, né? Número da cauda. No projeto eu consigo construir o como, a solução para resolver esse problema que é representar um avião. Ou seja, eu crio uma classe aí que vai ter esse campo, vai ter esse método que está em tela, dentre outros, tá? Então, aqui a representação, obviamente, usando Java, né? Então, a análise de requisitos pode incluir narrativas ou cenários sobre como as pessoas irão utilizar o projeto. A gente chama isso na orientação, na modelagem orientada a objetos, como descrever casos de uso, né? Então, um caso de uso ele é textual e ele descreve uma funcionalidade, um requisito do software. Então, por exemplo, um jogo de dados. Eu posso descrever um caso de uso conforme está em tela. Um jogador pede que os dados sejam lançados. O sistema apresenta o resultado. Se a soma do valor das faces totalizar 7, ele vence. Caso contrário, ele perde. Então, é um joguinho que a gente poderia fazer aí na disciplina de programação estruturada, na disciplina de algoritmos e lógica de programação, na disciplina de programação orientada a objetos. Eu quero um joguinho que você faz, um jogo de dados, que caso o usuário joga 2 dados, ou seja, eu posso fazer ali um random em Python ou em Java, ou seja, para pegar números aleatórios de 1 a 6, se a soma der 7, ele ganhou. Show! A gente pode jogar isso fisicamente e brincar isso com uma criança e ver ser uma forma de você brincar no mundo físico, que também pode ser replicado no mundo virtual através de um software. Aí em tela nós temos uma descrição desse jogo, que é um jogo que só tem um caso de uso, ou seja, é um jogo que tem uma funcionalidade só, né? Esse caso de uso, na fase de análise, ele é observado, ele é formalizado, ele é textualmente escrito, ele é descrito, né? E eu posso fazer o quê? Descrever ele através de uma linguagem gráfica, né? Na nossa disciplina, nessa correria da disciplina, a gente vai aí dedicar 2 semanas só para esse tipo de modelagem. Então eu posso escolher um diagrama em específico chamado diagrama de casos de uso, que é esse que está em tela, para representar quando o usuário usa esses dados, ou melhor, usa esse jogo. Então, primeira funcionalidade é lançar o dado. Depois que essa funcionalidade envolvendo o próprio usuário é executada, automaticamente o próprio sistema vai ter que somar as faces dos dados. Por fim, apresentar o resultado. Então aqui, eu estou representando um diagrama chamado diagrama de caso de uso, que é uma notação da linguagem chamada UML, que a gente vai falar sobre isso na aula de amanhã, em que eu posso representar uma situação em que o usuário está usando o sistema. Então, é também prerrogativa da fase de análise de requisitos uma descrição do domínio de modo que fique claro qual é a perspectiva do problema que se deseja resolver. Durante esse processo, a gente tenta identificar os conceitos do mundo
do problema que eu quero resolver, as associações desses conceitos, os atributos desses conceitos, as relações, né, as associações, e isso é representado também de forma gráfica, utilizando o que a gente chama de diagrama de diagrama de classes, né? Também da linguagem que eu chamei UML, Unified Modeling Language. O que é que eu tenho então em tela? Eu tenho 3 conceitos. O conceito jogador, o conceito dado e o conceito jogo de dados. Então veja que entre cada um dos conceitos que estão representados por esses retângulos, eles têm nomes e eles têm atributos. Eu não tenho detalhes aqui de implementação. E observe que ele tem relacionamento com nome. Existem alguns detalhes aqui que a gente vai tudo isso estudar na nossa aula sobre diagramas de classes, tá? Mas o mais importante agora é você perceber que existem multiplicidades, assim como vocês aprenderam lá em banco de dados, onde eu tenho um jogador joga 2 dados. Um dado é jogado por um jogador. O jogo de dados inclui 2 dados. O jogo de dados, quem joga é um jogador, né? Então aí no modelo de domínio, se você parar para olhar e explicar para o cliente ou o usuário que pediu esse sistema, você percebe que não exige um nível robusto de argumentos técnicos para que você consiga entender e explicar o que você entendeu do sistema que você quer desenvolver. Você enquanto analista, análise é pensar, é refletir. Então esse é o papel do analista, esse é o papel da fase de análise. A gente chama esse diagrama, que embora utilize a notação diagrama de classes, a gente chama na verdade aqui de diagrama de negócios, de modelo de negócios, de modelo conceitual. Como o próprio nome diz, é um modelo que apresenta conceitos. Eu não tenho aqui ainda detalhes de implementação, porque isso eu só vejo na fase de projeto. Eu quero que fique bem claro nessa primeira aula que nós temos a fase de análise, a fase de projeto. Na fase de análise eu investigo requisitos. E no processo de investigação de requisitos, eu tenho que descrever esses requisitos e inclusive descrever de várias formas, não somente textualmente, mas através de modelos. É por isso que a modelagem é tão importante na fase de análise. A gente vê isso em várias disciplinas, inclusive, né? Depois que a gente vai chegar em projeto. Na fase de projeto, depois que a gente definiu os conceitos, entendeu o problema que a gente tem que resolver, o que a gente tem que resolver, aí a gente pode inclusive usar diagramas de classe, pode usar diagramas de casos de uso até também, e diagramas de sequência, como outros diagramas, para definir as soluções, para projetar as soluções. Aqui, por exemplo, tem um diagrama de sequência que diz, olha, tem uma instância, a gente vai entender isso bem direitinho, tem uma instância, porque a gente vai ver sobre isso durante uma semana, né? Tem uma instância de uma classe chamada jogo de dados, ou seja, um objeto de jogo de dados, que vai ter um método chamado jogar, que vai ser executado durante o tempo de vida desse método. Ele vai chamar outro método chamado rolar de uma classe chamada dado, que um objeto que eu chamei dado 1 é executado. E daí, ó, eu tenho várias mensagens sendo trocadas que nada mais são do que métodos sendo executados em 2 objetos, ó. Objeto 1, tenho aqui 2 métodos, objeto 2, tenho aqui 2 métodos sendo executados. Esses métodos estão nessa classe aqui, dado, né, que é a mesma classe, só são objetos diferentes, enfim. Então, o diagrama de sequência é representado por meio de um diagrama de interação de UML, né? Então, a gente vai ter uma breve aula amanhã sobre o UML, onde eu vou fazer uma visão geral sobre essa linguagem, tá? Então, além da visão dinâmica, né, além da visão de como o sistema ele é utilizado através do diagrama de interação, diagrama de sequência, é importante a gente ter uma visão estática do sistema. Eu ter as classes que serão implementadas. Aí a gente utiliza aquele mesmo diagrama que a gente usou no modelo conceitual, que é o diagrama de classes, tá? Então aqui, por exemplo, eu tenho um diagrama de classes do meu joguinho, onde eu tenho aqui detalhes de implementação.
Veja que agora eu tenho retângulos com 3 compartimentos. Aqui são os campos, aqui são os métodos. Bruno, mas tá faltando detalhes aí. Sim, tá. Eu acho que vai vir inclusive na aula da manhã que eu posso escrever um ML no formato de rascunho, mas o fato é que aqui eu tenho alguns detalhes. Inteiro é o tipo de retorno desse método. Inteiro é o tipo desse campo. Dado é o tipo desse campo, ou seja, eu tenho aqui um reuso, né? Uma composição de classes. E aqui, para finalizar, eu tenho uma relação de 2 diagramas. Olha, eu enquanto engenheiro de software, eu olho para isso aqui, olha só, eu tenho que implementar uma classe aqui, que vai ter esse método, essa classe vai instanciar 2 objetos de dado. Agora, quando é que eu vou chamar isso aqui? Só é olhar para cá, ó. Eu consigo entender que o primeiro método executado é jogar de jogo de dados, depois rolar de dado. Então aqui eu tenho meio que uma lógica da minha programação, tá? Então, gente, a minha aula passou do tempo que eu tinha programado, tá? 40 minutos, eu queria que fosse bem menos do que isso, mas eu espero que vocês entendam que nós temos aí uma gama de conteúdo para ser tratado, né? E nosso espaço é pequeno, é curto, tá? Então, bons estudos para vocês, a gente vai se falando, qualquer dúvida me chame no Slack e amanhã eu vou postar uma aula para dar continuidade ao assunto, tá bom? Tchau, tchau, gente.